Na aula passada, eu comentei com vocês que frações têm valores, que frações são uma representação de uma conta de dividir. É uma simples divisão. Nessa aula, eu vou mostrar que diferentes frações podem ter o mesmo valor. E aí a gente vai conseguir criar várias formas diferentes de representar um mesmo número usando frações. Beleza? Então eu vou começar mostrando atitudes que mantêm o valor da fração. Talvez você esteja meio confuso com essa ideia aqui. Atitudes que mantêm equivalência. Vamos pela palavra equivalência. O que é equi? Equi é cavalo? De equino? Não, nada a ver. Equi significa igual. Valência de valores. Então, mesmo valor. Por exemplo, qual que é o valor dessa fração? 10 sobre 2. Essa pergunta é uma pergunta meio filosófica, porque o valor dessa fração é 10 sobre 2. Acabou. Mas, se você quiser, você pode fazer a conta. 10 dividido por 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Então, o valor dessa fração é 5. Tudo bem? Existem outras frações cujo valor também é 5. Por exemplo, a fração 20 sobre 4. 20 sobre 4, numerador 20, denominador 4, também é uma fração cujo valor é 5. Então, essas duas frações são equivalentes. Uma coisa interessante sobre esse símbolo de igual aqui, ó, é que essas duas frações, elas são iguais, mas elas não são idênticas. Nossa, Gabs, agora você me confundiu. Os números são iguais, essas frações são iguais, porque elas têm o mesmo valor. Ambas valem 5. Mas elas não são idênticas, porque pensa na vida real. É como se eu pegasse um chocolate, dividisse em duas partes, né, o tamanho de duas partes, e pegasse 10 desses pedaços. Ou eu divido em 4 partes, então são pedaços menores, só que eu pego 20. Não é a mesma coisa você ter 10 pedaços de um tamanho ou 20 pedaços menores. Apesar da quantidade de chocolate, do volume de chocolate ser o mesmo, a cena é diferente. Um eu tenho poucos blocões, outro eu tenho muitos bloquinhos. Beleza? Então não são idênticos. Não tem a mesma escrita, mas tem o mesmo valor. Como que eu faria para sair dessa fração e chegar nessa? Eu posso simplesmente multiplicar o numerador por 2. E aí eu multiplico o denominador também por 2. Vocês já devem ter ouvido alguma coisa desse tipo, né? Tudo que eu faço embaixo, eu faço também em cima. Essa ideia é para você preservar o valor da fração. Se você multiplicar só em cima por 2, ficaria 20 sobre 2, que dá 10. Mudou o valor. Então, para preservar o valor, tudo que você faz em cima, você faz embaixo, certo? Você multiplicou em cima por 2, você multiplicou embaixo por 2, a nova fração obtida tem o mesmo valor da fração anterior. Tá legal? Que a gente sabe que é 5, eu vou escrever aqui, ó, igual a 5, só para vocês lembrarem que é o mesmo valor. Às vezes, o valor é fácil de calcular. 10 sobre 2, eu sei calcular de boas. Mas e 3 sobre 7? Eu sei calcular esse valor de boas? Não. Mas isso tem um valor. Eu não sei de cabeça qual que é esse valor, mas existe um valor para ele. E se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, por exemplo, 3, só para mudar um pouquinho, eu vou obter em cima o número 9, porque 3 vezes 3 dá 9, e embaixo o número 21. E essas duas frações têm o mesmo valor. Elas são iguais. Eu não sei que valor é esse, mas o valor é o mesmo. Se você quiser saber qual que é o valor, vai na calculadora, escreve 3 dividido por 7, vai dar um número quebrado. Escreve 9 dividido por 21, você vai ver que dá exatamente o mesmo número quebrado. Tá legal? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês aqui? Em alguns exercícios mais para frente, vai ser importante você tomar atitudes como essa, multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Tá legal? E você pode. Porque se você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, você mantém equivalência. Essa é uma atitude válida. Uma outra atitude válida que mantém equivalência é dividir em cima e embaixo por um número. Então, por exemplo, se eu pegar essa fração 6 sobre 4 e eu dividir em cima e embaixo por 2, eu vou obter a fração 3 em cima, 2 embaixo. E essas duas frações são equivalentes.
têm o mesmo valor. A saber, só por curiosidade, esse valor é 1,5. Existe um nome especial quando eu divido em cima e embaixo por um mesmo número. Repara que quando eu saio daqui e multiplico, eu estou fazendo o número crescer. Então fica um número mais difícil de manipular. Agora, quando eu divido em cima e embaixo por um mesmo número, fica um número mais simples de manipular. Isso aqui chama simplificação. Muitas vezes a gente vai poder simplificar frações, o que vai deixar a nossa vida muito mais fácil. Tá legal? Eu vou mostrar técnicas para a gente simplificar daqui a pouquinho, mas antes eu preciso que vocês saibam que não é qualquer atitude do mundo que você faz em cima e embaixo que mantém a equivalência entre frações. Então, entre as atitudes que não mantêm a equivalência entre frações, eu tenho a soma. Se eu pegar esse 30 aqui, ó, e esse 10, e somar 10 em cima e embaixo, por exemplo, eu passo a ter a fração 40 sobre 20. E, gente, 30 dividido por 10 dá 3. 40 dividido por 20 dá 2. Mudou o valor, concorda? Então, a atitude de somar em cima e embaixo um mesmo número não mantém equivalência. Então, eu posso somar em cima e embaixo para o mesmo número? Não posso, beleza? Da mesma maneira que eu não posso somar, o que você acha que eu não posso fazer? Pensou em subtrair? Perfeito. Eu também não posso subtrair em cima e embaixo um mesmo número. Por exemplo, se eu pegar esse 12 dividido por 6, qual que é o valor de 12 dividido por 6? É 2, né? 12 dividido por 6 dá 2. Se eu subtrair 4, por exemplo, em cima e embaixo. Olha que loucura. Em cima, 12 menos 4 dá 8. Embaixo, 6 menos 4 dá 2. Ó, 12 dividido por 6 dá 2. 8 dividido por 2 dá 4. Mudou o valor. Então eu não posso nem somar em cima e embaixo, nem subtrair em cima e embaixo. Vai mudar o valor da fração. Tem outros casos que eu também não posso fazer. Tem um que a gente vai estudar mais pra frente, vou até dar um spoiler aqui, que é potência. Eu não posso elevar em cima e embaixo a um mesmo número. Por exemplo, 6 sobre 2, tá aqui, ó. Se eu elevar ao quadrado o 6 e elevar ao quadrado o 2, se você não sabe isso ainda, fica tranquilo, a gente vai ver depois, tá? Mas 6 elevado ao quadrado é 36. E 2 elevado ao quadrado é 4. 6 dividido por 2 dá 3. 36 dividido por 4 dá 9. Então mudou o valor. Então tem muitas atitudes que você não pode tomar só porque parece que vai fazer sentido, tá legal? O que você pode fazer com uma fração? Em cima e embaixo? Multiplicar ou dividir. Acabou. E o resto? Não pode. Não pode somar em cima e embaixo, não pode subtrair em cima e embaixo, não pode elevar em cima e embaixo. Se você estiver mais avançado ainda, não pode tirar raiz quadrada em cima e embaixo. Vai mudar o valor da fração. Beleza? Dito isso, vamos ver como simplificar, mantendo o valor, frações que são mais difíceis. Por exemplo, essa daqui. 60/72 avos. Como é que eu faço para simplificar essa fração? Eu vou pensar num número que seja divisor simultâneo do 60 e do 72. Você consegue pensar um número? 2, né? 2 é um bom número. Então, 60 dividido por 2 e 72 dividido por 2. Essa é uma boa ideia. Isso vai dar 30 em cima e embaixo vai dar 36, beleza? Se você quiser, faz aí no papel. 36. Já é uma fração mais simples. Antes eu estava com 2 números grandes, agora eu estou com 2 números menores. Mas eu estou vendo que essa fração também tem número par em cima e número par embaixo. Também tem 2 números múltiplos de 2. Então eu posso, novamente, dividir em cima e embaixo por 2. Beleza? E aí eu vou ter o número 15 em cima e o número 18 embaixo. E agora eu já estou vendo que o número 15 não é múltiplo de 2. E se o número 15 não é múltiplo de 2, não dá mais para simplificar. Verdade? Calma. Vamos chegar até aqui. Esse número é uma fração que tem um determinado valor.
Esse número é uma fração que tem o mesmo valor, só que escrita de forma mais simples. Esse número é uma fração que tem o mesmo valor, só que escrita de forma ainda mais simples. Essa é a forma mais simples possível dessa fração? Se for, a gente chama essa fração de irredutível. Ela é irredutível? Não. Porque apesar de não dar para dividir em cima e embaixo por 2, dá para dividir por 3. Tanto 15 quanto 18 estão ambos na tabuada do 3. Então eu posso simplificar por 3. Dividir em cima e embaixo por 3. E 15 dividido por 3 dá o número 5. E 18 dividido por 3 dá o número 6. E agora? Essa fração é irredutível? Como é que você vai fazer para saber se uma fração é irredutível? É só ver se o número de cima e o número de baixo têm divisores comuns ou não. E nesse caso eu afirmo que não, porque o número 5 é um número primo. Então ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Lembra da aula de números primos? O número 6, ele não pode ser dividido por 5. Então eu vou dividir por quanto? Por 1? Em cima e embaixo? Vai continuar a mesma fração. Tá legal? Então, se esses dois números não têm divisores comuns, exceto 1, essa fração é irredutível. Então eu vou escrever aqui, ó. 5/6 é irredutível. Beleza? E olha como ela é muito mais simples. 60/72 é um número que tem o mesmo valor de 5/6. Só que 5/6 é um número muito mais simples. Beleza? Então é assim que a gente simplifica a fração. E se a fração for muito difícil? Tipo essa daqui. Aí eu vou ter que ficar dividindo por 2, por 2, por 2 a vida inteira? Sim e não. Tem um truque para a gente simplificar a fração usando números primos, que a gente viu lá na aula 4? Acho que é aula 4, né? Que é o seguinte. Aula 4? Aula 5? Aula 5. Que é o seguinte, pessoas. A gente vai pegar esse 780 e vai decompor em fatores primos. Vai fazer a mesma coisa para o 1008. E vai decompor em fatores primos. Então vamos lá, com toda a calma. Por 2, 7 vai dar 3, que é 6, sobra 1, 18 vai dar 9, 0. Por 2 de novo, dá 1, sobra 1, 19, dá 9, sobra 1, 10, deu 5. Não dá mais por 2, dá por 3. Eu estou fazendo de cabeça, mas se você precisar, faz no papel, tá bom? 19 por 3 dá 6, sobra 1, 15, dá 5. Dá por 3? Não dá mais por 3, então tem que ser por 5. 5 vai dar 1, sobra 1, 15, deu 3. 13 é um número primo. Então 13 deu 1. Acabou aqui. Então quem que é o 780? 780 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13. Agora vamos para o 1008. Por 2 vai dar 504, né? Por 2, 25 por 2, 50 por 2 dá 25. 4 por 2 deu 2. Legal? Por 2 de novo. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 26. Por 2 de novo. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. Não dá mais por 2. Agora é por 3. Por 3 aqui vai dar 21. Por 3 aqui vai dar 7. Por 7 aqui vai dar 1. Então, conclusão. O número 1008 é... Deixa eu jogar isso daqui um pouquinho para baixo. Número 1008 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. São 4, né? 1, 2, 3, 4. Vezes 3 vezes 3 vezes 7. Beleza? E daí? O que isso tem a ver com a simplificação? Olha que maravilhoso, pessoas. 780 sobre 1008 pode ser escrito como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5 vezes 13 dividido por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2
vezes 3, vezes 3, vezes 7. E aí, eu posso cancelar, cortar esse fator 2 com esse fator 2 com esse. Não tem mais nenhum fator 2 em cima e embaixo, então não dá para cancelar mais. Eu posso cancelar esse fator 3 com esse. Não tem mais nenhum fator 3 que esteja ao mesmo tempo em cima e embaixo, então não dá mais. O 5 também não, o 13 também não. Então acabou. Eu sei que um outro valor para essa fração, ou uma outra fração que representa o mesmo valor, seria 5 vezes 13 em cima. Então, ó, 13 vezes 5 dá 15, vai 1, 5, 6, 65 em cima. Dividido por 2 vezes 2 deu 4, vezes 3, que deu 12, e aí 12 vezes 7. Então, 12 vezes 7, 14 vai 1, 7, 8, 84. Esse método é lindo porque não só eu consegui simplificar essa fração de um jeito bem da hora, como eu já tenho certeza que essa fração é a mais simples possível. Ela é irredutível, porque não existe nenhum fator primo do 65 que seja também fator primo do 84. Tá legal? Então essa fração também é irredutível. Beleza? Então, na dúvida, se você precisar simplificar ao máximo, decompõe em fatores primos e sai cancelando os fatores que são iguais. Beleza? Maravilha. Para finalizar esse vídeo, eu queria comentar um negócio que é muito da hora e a galera deixa passar isso até o final do ano. Eu vejo gente errando isso daqui até o final do ano, que é só um conceito simples do sinal de menos. Uma fração, ela pode ter números negativos em cima, embaixo. A fração toda pode ser um número negativo. Ela é um número, então ela pode ter um sinal de menos. Só que, quanto dá menos 8 dividido por 2? O número negativo 8 dividido pelo número positivo 2 vai dar menos 4. O valor dessa fração é menos 4. Menos com mais dá menos. Isso daqui é a mesma coisa, sim ou não, que o número positivo 8 dividido por menos 2? Sim. Também vai dar 4 e também é mais com menos. Então essas duas frações são equivalentes, elas têm o mesmo valor. E digo mais, se eu pegasse a fração 8 positivo sobre 2 positivo, daria 4. Se eu colocar um sinal de menos na frente da fração, à esquerda da fração, o resultado também dá menos 4. E então essas três frações são equivalentes. Todas elas dão o mesmo resultado. Então o menos só em cima, ou o menos só embaixo, ou o menos só na frente, dá na mesma. Se num determinado exercício for útil você deixar o menos em cima, deixa em cima. Se for útil deixar embaixo, deixa embaixo. Se for útil deixar na frente, deixa na frente. O que não é igual, vou colocar aqui em vermelho ainda. O que não é igual é você meio que distribuir esse menos e colocar embaixo e em cima. Porque aí você vai ter menos 8 sobre menos 2, que dá 4, só que menos com menos é mais, né? Então aqui deu menos 4, aqui deu menos 4, aqui deu menos 4, aqui deu mais 4. Tá legal? Então guarda no coração, isso vai ser muito útil, principalmente quando a gente estiver fazendo operação de frações, que o sinal só em cima, o sinal só embaixo, ou o sinal à esquerda da fração toda, dá na mesma. Beleza? Com isso eu encerro esse vídeo. Vimos hoje o conceito de frações equivalentes, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer para manter a equivalência. Eu posso multiplicar em cima e embaixo, eu posso dividir em cima e embaixo, eu não posso somar em cima e embaixo, eu não posso subtrair em cima e embaixo, eu não posso elevar, eu não posso tirar raiz em cima e embaixo, isso não mantém equivalência. Vimos hoje também como simplificar as frações aos poucos, por 2, por 2, por 3, até chegar em uma fração irredutível. O que era uma fração irredutível? Era uma fração em que o numerador e o denominador não têm fatores primos em comum. E vimos uma outra técnica para simplificar a fração, que é decompondo o numerador em fatores primos, decompondo o denominador em fatores primos e cortando os fatores primos e depois multiplicando os que sobraram. Finalmente,
a gente viu a ideia do sinal de menos na fração. O menos em cima, ou o menos embaixo, ou o menos à esquerda, mantém a equivalência. É a mesma fração, com o mesmo valor. Com isso eu encerro esse vídeo. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!